Pois é, eu sei que já estamos diante da rodada 12 do Ragnarok, que a luta entre Simi e Loki já foi bastante discutida por aí pela internet, e que talvez eu esteja fazendo esse vídeo na hora errada, mas aqui no canal sempre priorizamos a análise detalhada e objetiva, não vídeos apenas para caçar views. Então por isso eu esperei o Round 11 terminar em definitivo para poder fazer o vídeo de hoje. Sim, antes tarde do que nunca, Shankenstein chega atrasado para a festa, mas para poder dar a pá de cal final na discussão. Afinal de contas, o Round 11 realmente foi essa decepção toda que falam por aí, ou talvez seria uma das rodadas mais subestimadas do mangá pela comunidade? Vamos ver se a expectativa de anos que tivemos de Simo, Raiha e de Loki realmente renderam no vídeo de análise da rodada 11. Ó, e já vale avisar o seguinte, a análise de hoje irá analisar do capítulo 96, que é o que conclui Okita vs Susanoo e já prepara o terreno para o plot dos primordiais, até o capítulo 106, o que conclui Loki vs Simo e termina com a declaração de guerra de Brunhilde contra Odin. Sim, isso mesmo, o vídeo de hoje também vai tratar o plot dos primordiais, ou seja, todo aquele segmento do Siegfried contando para Gol sobre os tempos primordiais do Valhalla, né? Isso porque a luta entre Loki e Simo se conecta profundamente a esse plot, especialmente, é claro, por causa do Loki e o seu flashback. Então eu já vou tratar dessa sequência de acontecimentos também aqui no vídeo e, obviamente, estarão no meu ranking de melhores capítulos que mostrarei lá no final. Então já aproveitando, se você por algum acaso curte Shumatsu e não conhecia o canal, então seja bem-vindo ao canal do Shankenstein. Aqui a gente tem conteúdo focado em Shumatsuzinho e outros mangás semelhantes como Rekkyo, Sensen e Tenkaichi. Então considere se inscrever se você tá curtindo esse vídeo e gosta desses mangás, beleza? Já aproveita também e me segue nas redes sociais do canal, tá tudo aí na descrição, Twitter, Discord, enfim, fica à vontade, beleza? Então agora sim, como sempre, vamos seguir pelos pontos de arte, narrativa e personagens, começando pelo ponto de arte. Normalmente nos vídeos de Shumatsu eu sempre elogio as artes do mangá, afinal quem leu sabe que desde o combate até os designs, até o traço em si, tudo em Shumatsu é lindíssimo no quesito de arte. Mas o Round 11 eu posso dizer que não é bem assim. Pois é, muita gente fala de vários pontos da narrativa dessa luta, que eu vou tratar já já no ponto de narrativa, né? Mas eu vi pouquíssimos na comunidade falando da queda da arte do mangá nesse round. Desde erros de arte mesmo, até reutilização de alguns quadros, até também uns quadros bastante feios. Esse round teve algumas coisas que eu honestamente não esperava. Mas afinal de contas, por que esse round teve esses momentos de arte extremamente duvidáveis? Bom, quando a gente fala da arte de Shumatsu, ou de qualquer outro mangá que lemos na internet, a gente não tá falando da arte do mangá, mas da qualidade das scans. Sim, isso mesmo. Às vezes esquecemos que o mangá que lemos na internet não é o mangá que de fato sai imprimido lá no Japão ou nas edições oficiais aqui do Brasil. Aqui no Round 11 tivemos algumas mudanças na disponibilização das scans e por isso a qualidade das páginas às vezes saía bastante estourada. O screen tone, né, quase que sumia e até mesmo a digitalização das páginas saía bem ruim em alguns capítulos, especialmente no flashback do Loki. Mas calma aí que eu não tô isentando o mangá não. Mesmo ignorando esses problemas de scan, a arte do mangá nesse round tava bem esquisita. Primeiro com alguns erros mesmo, né, como esse Loki aqui sem cor, também no flashback do Loki, né, olha só, e na reutilização de imagens como no Exército do Deus. Claro, o Exército do Loki tem muitos personagens ali, então cobrar dos artistas de fazer um exército de deuses um por um é bastante difícil, mas que inegavelmente tem páginas que ficam bem feias com o Ctrl+C e Ctrl+V dos deuses, não dá pra negar, realmente ficam bem feias. Além disso, Simo é outro que tem muitos quadros parecidos, não necessariamente reutilizados, mas sim bastante parecidos, como ele mirando com o seu rifle basicamente no mesmo ângulo e na mesma postura. Faltou bastante inventividade do mangá em criar composições de quadros melhores para ele. Erro do Takumi Fukui, né, que é o responsável pelo storyboard do mangá e também do time artístico Ajishika, é claro, né. E um dos motivos disso provavelmente é o novo mangá do grupo Ajishika, o Martial Crown, né, que eles fazem em conjunto com Aka Akasaka, né, a autora de Kaguya-sama e Oshinoko, né, um mangá semanal esse Martial Crown. Então, obviamente que esse ritmo semanal forçaria um decréscimo na qualidade do mangá de Shumatsu. Claro, isso que eu tô falando é uma suposição, né, nunca foi confirmado realmente que está afetando a arte do mangá. Mas se tu for olhar, a arte realmente começou a ficar mais fraca quando o Martial Crown começou a lançar os seus capítulos, que foi no capítulo 100 de Shumatsu, onde também, né, teve o exército do Loki e o começo factual da luta entre o Loki
e o Simo. Então dá pra dizer que foi pelo menos uma soma, né, de todos esses fatores, pra se dizer o mínimo. Então assim, dá pra dizer sim, né, eu usaria dizer que esse round tem a pior arte de Shumatsu. Obviamente que ela não é ruim, né, não tô dizendo que o mangá ficou um lixo horrivelmente feio, só que de fato nesse round tivemos uma infeliz queda nesse aspecto. Mas é aquela coisa, né, temos mais coisas pra se comentar além disso, então vamos logo falar daquilo que vocês todos estão esperando, né, vamos direto pra narrativa. Certo, vamos começar falando daquilo que eu comentei no começo do vídeo, o plot dos deuses primordiais e como ele se conecta com o round 11. Essa sequência de flashbacks e explicações do Siegfried foi bastante falada pela comunidade e também aqui no canal, como um momento que aprofunda muito a lore do universo de Shumatsu, cria muitas expectativas em plots futuros, que com certeza já serão importantes na rodada atual que a gente vai ter, né. Claro, você poderia falar que esses momentos têm uma exposição bastante grande, né, é só o Siegfried falando e falando informações pra Gol, mas eu acredito que é bem medido em relação às informações dadas. As informações são mais interessantes e empolgantes pro leitor a ponto de compensar ou até anular a exposição exagerada que ele tá sofrendo. Em resumo, o blá 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 do Siegfried é tão interessante pro leitor, né, que ao invés de ele ficar entediado com a quantidade anormal de diálogo e exposição, ele fica empolgado graças às informações dadas. Inclusive, vale dizer que o mangá constrói esse plot chegando, ele não só joga o Siegfried lá falando, existe um preparo pra isso que às vezes sai até oculto na leitura. A gente conhece o Izanagi no round 10, depois a gente vê ele ajudando o Okita, onde vemos também que ele tem uma cicatriz na mão, vemos o Odin reagindo ao Izanagi e depois vemos o passado primordial em si, vendo que não só o Odin era um deus primordial, como o Izanagi também era um. Mas pro vídeo de hoje, especificamente essa parte é bastante importante, pois o flashback do Loki explica um dos mistérios que essa sequência de exposições do Siegfried acaba deixando, que é como o Odin encontrou o Siegfried e como ele percebeu que o Siegfried era o receptáculo dos primordiais. Eu entendo o sentimento de achar que essa revelação é tão importante pro plot principal, né, envolvendo Siegfried, Odin, o retorno dos primordiais, que o próprio Loki acaba ficando ofuscado no seu flashback, mas eu discordo bastante disso e vou comentar já já. Na realidade, eu gosto bastante da decisão que o mangá optou do Loki ser um causador principal do aprisionamento do Siegfried e, por tabela, né, do surgimento do Ragnarok. Não só com isso tu tá dando continuidade ao plot que apresentou previamente, né, nas falas lá do Siegfried, né, do Nostradamus no Tártaro, como também tá colocando uma importância essencial ao Loki na trama do mangá. Ele não é só mais um deus, mas sim um deus essencial, né, na história ali de toda a narrativa do mangá e que sua mote principal de personagem afetou profundamente todos na história, dando ainda mais impacto aos seus sentimentos. E esse mote, é claro, envolve o amor insano de Loki, coisa que irei comentar no ponto de personagens. Com isso, acho que fica bem claro como eu gosto dessa linha narrativa que o mangá tomou, fazendo uma narrativa linear desde o fim do round 10 até o fim do round 11 para culminar no round 12, né? Desde o Izanagi aparecendo, mostrando a sua cicatriz, até o flashback em si dos primordiais e a conclusão com a prisão de Siegfried lá no flashback do Loki. Agora, indo um pouco mais pra luta em si, né, pro combate, vamos falar um pouco da dinâmica da luta desses dois, começando pelas suas habilidades. Uma grande reclamação que eu ouvi dessa luta envolve a quantidade anormal de texto, né, um monte de explicação do narrador, desde os planos do Loki até as suas habilidades sendo explicadas, né, por esse narrador. Falando delas primeiro, da habilidade, né, eu gosto muito de como o mangá geriu as habilidades do Loki, é um personagem com um kit de técnicas muito interessante, sem apelar sempre, né, para aquela coisa do poder que afeta o corpo do usuário, coisa que o Simo tem, diga-se de passagem, né, podendo ser a habilidade do Loki uma habilidade bastante dinâmica, mas que ao mesmo tempo tem suas limitações, né, como a distribuição de força entre os clones ou o fato que o Loki precisa copiar alguém que ele tocou, né. Claro, quanto maior o leque de habilidades do Loki e quanto mais desenvolvida ela é no combate, tendo mais técnicas e conceitos, maior é a exposição para explicar essas técnicas, gerando às vezes alguns capítulos bastante cansativos para muitas pessoas. Entretanto, é uma verdadeira troca equivalente, né? Para poder ter um poder tão legal quanto é o poder do Loki, ele também precisa ter uma explicação no mínimo inteligível. Se o Loki só fizesse clones porque sim, teleportasse porque sim, se transformasse porque sim, o seu plano não iria se tornar um plano tão interessante, seria um plano muito abstrato, onde o leitor não vai conseguir compreender qual de fato é o seu plano, não vai ser um plano inteligível.
E é justamente por isso que temos tantas explicações das habilidades do Loki, para que a gente chegue na hora, né, de ver ali os planos, as trapaças dele, especialmente o plano final dele na rodada, né, e a gente possa entender o que ele pode e o que ele não pode fazer. Como o mangá estabeleceu limites bem claros para as habilidades dele, o Loki não pode simplesmente fazer coisas que o salvam do nada ali do Simo. Ele tem que trabalhar com as suas limitações narrativas, o que deixa o seu plano e a conclusão desse plano muito mais interessantes na leitura. Mas já que eu tô falando dos planos do Loki, vamos falar logo do combate no geral e de seus planos, que é provavelmente o tema central não só do combate, mas desse vídeo também. Aqui no canal falamos muito sobre dinâmica de combate, sobre tentativa e erro, né? E tudo isso, coisas que dá pra passar o dia inteiro elaborando e conversando sobre aqui no vídeo. Pra resumir, essa luta tem dois grandes atos de combate. O primeiro no capítulo 100 e 101, com o Loki summonando e avançando com seu exército, né? E com o Simo respondendo com as suas balas dispersadas. E o seu segundo ato, com o plano final de Loki em 7.49 segundos. Esses são basicamente os dois grandes atos da luta, com apenas momentos rápidos, né? De interlúdio entre esses dois atos, com o Simo atirando na cabeça do Loki e o Loki aparecendo atrás do Simo em capítulos de flashback para conectar esses dois atos. E nem precisa falar como isso é pouquíssimo conteúdo, né? Mesmo sem comparar com as rodadas anteriores, né? Analisando tudo que a luta de Loki e Simo tinha de potencial, faltou muita dinâmica de combate. Faltou o Simo verdadeiramente uma situação ruim, né? Identificando algo, errando, e então sucedendo a clássica tentativa e erro. A dinâmica de combate que funciona como uma gangorra. Isso até acontece no final da luta, né? Aqui o Loki começa tomando uma aparente vantagem na perspectiva do leitor, se escondendo do Hércules, né? E criando toda uma expectativa pro seu plano, do qual o Simo toma vantagem por perceber que o Loki não havia morrido e estava naquele Hércules, né? Com o Loki então tomando a vantagem novamente ao se teleportar pro céu e tendo o desfecho final com a vitória do Simo. Essa reta final é ótima e tem tudo que eu falei de dinâmica. Uma hora o Loki tá na vantagem, outra hora o Simo tá na vantagem, né? Aí o Loki volta pra vantagem. É uma dança, né? De vantagem e desvantagem que deixa a reta final extremamente frenética. O problema é que ela é a única parte da luta, sim. Todo o resto não tem essa dinâmica acontecendo. Esse começo do combate é basicamente uma construção do plano do Loki com uma exposição do narrador única e plenamente pro Simo limpar o exército inteiro inicial do Loki. E vai nos impressionar muito. E ok, realmente a intenção é nos impressionar e nos impressiona. Mas pra gente ter uma luta completa e satisfatória, era necessário mais do ritmo de tentativa e erro, de vantagem e desvantagem, né? Que a gente acabou tendo no final da luta. Basicamente, se a gente fosse dividir a luta em atos, teríamos o ato 1 com o exército do Loki e o tiro dispersado do Simo, o ato 2 com o tiro do Simo que mata o clone do Loki e o retorno do Loki, e o ato 3 com o plano final de 7.49 segundos e o fim da batalha. O problema da dinâmica de combate não tá no ato 1 ou no ato 3, mas sim no ato 2, que fica enxotado no meio dos flashbacks de Simo e Loki, e não dá justamente a sensação de balança, do Simo tá na vantagem, do Loki ter um ciclo de tentativa e erro, tomar a vantagem e assim vai. Se a luta tivesse um pouquinho mais de combate, talvez um capítulo a mais ali, né, antes do Simo estourar a cabeça do clone do Loki com um tiro, seria bem melhor. Outra coisa que muita gente criticou e é um ponto crucial aqui na análise é o Loki e a sua inteligência, um aspecto que eu já falei muito aqui no canal, mas não custa elaborar com detalhes aqui no vídeo de análise do combate. Um grande elefante na sala dessa luta é o Loki, né, um personagem que tá desde o começo do mangá lá no round 2 e sempre deu muitos indícios de ser muito esperto e inteligente, e para muitos leitores ao lerem essa luta, sentiram que ele não é tão inteligente assim, sentiram na real que ele é bastante do estúpido. Pode não ter sido o seu caso, assim como não foi totalmente o meu, mas teve pessoas que ao lerem a luta tiveram esse sentimento de achar o Loki meio estúpido, e pra mim isso é um sentimento totalmente genuíno, porque a narrativa da luta não trabalhou bem a inteligência do Loki, e pra eu ilustrar bem isso, eu vou comparar com outro personagem que muita gente sabe que é inteligente, que tem o sentimento de ver ele sendo inteligente e malandro, que é o Jack. Você deve lembrar de ter lido o round 4 e achado o Jack sim muito inteligente, e o motivo disso é bem simples: o Jack engana você, leitor. O Jack, com as suas estratégias, blefs, trapaças, engana não só o Hércules, mas o leitor também. Pegando o exemplo da sua estratégia que arrancou o braço do Hércules, ali o Jack revela para o Deus que o seu tesouro sagrado era a bolsa. Mas ele não somente dizendo que era a bolsa. O Hércules e também nós, leitores, acompanhamos a luta e vemos, não é dito para nós, a gente vê o Jack tirar armas da bolsa, usá-las, essas armas, né, e se limitar a essas armas que ele tira da bolsa. Até que finalmente, quando chega o momento
momento da virada do Jack e ele sucede no seu plano, nós olhamos para trás para os capítulos que a gente acabou de ler, rever todos os momentos e percebemos que, de fato, fazia todo sentido. Jack estava ocultando a sua real arma e a usando sem que o Hércules soubesse. Todas as armas que ele tira da bolsa, ele também tira, né, com a luva dele. Tudo é extremamente lógico pro leitor ver isso e após a virada, né, a revelação do plano do Jack, ele entender esse plano. E é claro que com todo esse processo, o leitor vai entender o quão esperto é o Jack. Já o Loki é o contrário, o mangá conta os planos do Loki, ele diz que o Loki vai fazer X, que o Loki vai fazer Y, que esse é o plano tal, né, mas a gente nunca vê o Loki nos enganar e enganar o Simo por tabela, o que obviamente afeta a nossa percepção na qualidade e impacto dos planos do Loki. É claro que, olhando friamente, os planos do Loki são muito inteligentes. O plano final dele se escondendo no corpo do Hércules tinha tudo pra dar certo. A única meio meme mesmo é aquela porra lá das forças dos clones afetar psicologicamente o Simo. Essa eu vou confessar que eu acho meio estúpida. Mas fato é que a narrativa propiciou para muitos leitores, né, não todos, mas muitos, que o Loki tivesse essa visão de ser ineficiente em suas estratégias, estragando bastante do hype dele. Agora, olha só, se a gente tivesse um segundo ato com o Loki tendo de fato a factual vantagem, coisa que ele nunca tem no combate, poderíamos perder um pouquinho mais dessa visão dele. E sim, eu sei, a narrativa já estabeleceu desde cedo pela Brunhilde que Simo era o oponente perfeito pro Loki, ou seja, tem justificativa no mangá pro combate ser basicamente todo na vantagem do Simo, mas é justamente aí que o mangá poderia ter trabalhado, né, ao vermos o que o Loki, mesmo contra o seu counter natural, conseguiu criar estratégias pra às vezes ficar até na vantagem contra um tal counter natural, e assim a gente ficaria até mais impressionado com a sua força e a sua inteligência. Ou seja, sim, pra mim o grande problema dessa luta é a duração dela. Se tivéssemos um segundo ato, especialmente se focando, né, numa vantagem hipotética do Loki, resolveríamos o problema da dinâmica do combate, né, do segundo ato da luta em que os flashbacks que eu comentei anteriormente, e também resolveríamos o problema da inteligência nada impressionante do Loki. Mas infelizmente tivemos o que tivemos, né. Não acho que foi uma execução de toda ruim, como falei, né, gosto bastante da reta final do combate, mas enfim, que poderia ter sido melhor, poderia. Dito isso, para completarmos a análise, precisamos entender o que o mangá quis passar das nossas estrelas de hoje. Então vamos falar um pouco mais sobre o Simo e o Loki no ponto de personagens. Antes de falarmos de Loki e Simo, quero dar uma palhinha rápida em 4 personagens que têm tramas secundárias, mas bem interessantes do mangá, que é o Siegfried, o Odin, a Brunhilde e a Gol. Não por coincidência, todos nórdicos. Siegfried é um personagem que tinha mistérios em volta dele por muito tempo, né? E agora finalmente estamos descobrindo um pouco mais sobre ele, graças, né, àquela parte da revelação dos primordiais. Muitos teorizaram que ele teria um lado obscuro e sombrio, mas até agora, do que a gente viu do Siegfried, ele é um personagem extremamente gentil, sentindo pena até mesmo do Loki pela morte dele. Tô gostando bastante de como o mangá tá construindo o personagem dele para um eventual retorno. E falando em retorno, né, é também pelas falas de Siegfried que descobrimos muita coisa do Odin, com o mangá preparando a sua derradeira rodada, em que ele vai lutar, né, onde agora, na perspectiva do Odin, é tudo ou nada, pois ele precisa vencer o Ragnarok pro seu plano de rever os primordiais e destruir o mundo acontecer de fato, né. Toda essa rodada e toda a pré-rodada, né, com a lore dos primordiais, foi uma preparação para sabermos mais do seu objetivo final como Deus Supremo e também, claro, né, de sua eventual chegada para o Round 12. Com o leitor já ciente de seus objetivos, isso vai aumentar ainda mais a tensão desse eventual próximo combate. Quanto a Gol, ela é uma personagem que aos poucos o mangá tá trabalhando. Após a rodada de Okita e Susanoo, nós vemos ela se queixando, né, de achar que a Brunhilde não vê ela como alguém muito útil. E depois temos toda a parte dos primordiais que finaliza com ela descobrindo que ela é a última peça, né, o que quer que seja isso. Então podemos esperar que a Gol vai ter um desenvolvimento muito grande, né, por se tornar repentinamente uma peça muito importante, né, para a resolução dos primordiais, né, que é esse conflito principal do mangá. Quanto a Brunhilde, essa é sem dúvidas uma personagem muito importante para esse combate e pro mangá inteiro, né? Afinal, ela é a protagonista de Shumatsu. Nessa luta vimos novamente Brunhilde naquela encruzilhada de decisões, tendo que matar alguém que já considerou um amigo para que pudesse salvar Siegfried e a humanidade. O capítulo 106, que é o capítulo posterior ao fim da luta do Loki, demonstra muito bem o paralelo da Brunhilde com o Deus das Mentiras. Ambos os personagens são muito parecidos, né? Como o próprio Buda diz. Ambos, Brunhilde e Loki, fazem atitudes no mínimo questionáveis, usando a emoção dos outros para alcançar os seus objetivos em prol do seu amor insano. Enquanto Brunhilde
propositalmente usa o amor e a afeição do Loki por ela para forçar o Loki a ir lutar, né, ganhando assim um ponto para a humanidade, o Loki manipulou o Odin e quase todo o Valhalla a pensar que Siegfried havia sido o exterminador do Fafnir, né, forçando a sua execução eterna, tudo para poder ter o sorriso de Brunhilde só para ele. É até interessante pensar como, enquanto o Loki teve esse fardo liberado na sua morte, a Brunhilde vai acabar carregando esse fardo, né, de matar o Loki até o final do mangá, onde provavelmente ela vai própria, né, acabar morrendo ou se sacrificando, como já foi hintada várias vezes durante a história. E já que a gente tá falando do Loki, acho que fica bem claro esse paralelo dele com a Brunhilde e como essa questão do amor louco, né, dele é o principal mote do seu personagem. Como deus das mentiras, é bem interessante ver que Loki não usa mentiras apenas para enganar os outros, mas também enganar a si mesmo. Um exemplo disso é quando ele mente pra Brunhilde dizendo que ele já seria o próximo a lutar, uma mentira que a Brunhilde percebe que não é verdade, mas Loki tenta mentir pra ela e tenta mentir pra si mesmo, tentando negar o amor que ele tem e que ele só tem a coragem de falar realmente, né, desse amor que ele tem pela Brunhilde nos seus momentos finais. Quanto ao flashback do próprio Loki, eu sei que tem muita gente que não curte ele, mas eu curto bastante. Não só ele explora e justifica muito bem o Loki e o seu amor pela Brunhilde, né, com ela sendo a pessoa que viu além daquela máscara solitária, né, e ameaçadora que o Loki tinha, basicamente aquele arquétipo clássico, né, da mulher civilizadora, que transforma o homem, né, com sua feminilidade, e é bem o caso da Brunhilde com o Loki, né, que meio que sem querer transforma o Loki no deus que a gente conhece hoje, que é esse deus trapaceiro, né. Além disso, o flashback tem aquilo que eu já falei antes, ele conecta e explica o final do plot dos Primordiais, que é construído antes da luta, ao vermos o momento que o Odin encontra o Siegfried e o bane eternamente, né, para eventual ali plano dos Primordiais, com ele sendo o receptáculo, né. Além disso, eu também acho bem legal como o flashback mostra pontos de vista do Loki durante eventos relevantes do mangá, como a reunião inicial dos deuses, a Brunhilde sendo salva pelo Thor, né, a conversa dele com Hércules. É bem legal ver o mangá meio que no ponto de vista do Loki, né, que é um personagem que a gente já tá há muito tempo aí interagindo no mangá. Mas eu tô falando só do Loki aqui, né, nem parece que ele tem um oponente, mas ele tem, só que ele é meio quietinho, né. Vamos analisar um pouquinho de como o tão esperado Simo Häyhä foi retratado no mangá. Muitos também reclamam do Simo e da sua falta de diálogo ou emoções, mas sinceramente isso não me incomoda em nada, afinal o Simo é um sniper, ele tem que ser silencioso e quieto. Uma alternativa para fazer o leitor entender mais os seus pensamentos são balões de pensamento, mas isso é um outro recurso que pro Simo especificamente eu não curtiria, já que mesmo com eles o Simo estaria dialogando consigo mesmo, o que aumentaria quadros e páginas da luta, diminuiria o tempo de combate e também tiraria as explicações do narrador sobre os planos do Loki. Além de balão de pensamento ser um recurso bem batido. Do jeito que o mangá fez, eu particularmente acho muito bom, pois aqui em muitos momentos nós podemos saber o que o Simo pensa ou sente baseado em como ele tá na página, né? O que é um mérito da arte, vale dizer. Um exemplo bem claro é no final do combate, onde após matar o Loki, o Simo faz uma espécie de reverência a ele com a sua arma. Aqui ele não precisa falar nada, ele não precisa de um balão de pensamento dizendo que respeitou, né, o Loki. Conseguimos entender o que o Simo sente e o seu respeito por Loki unicamente por essa ação. O personagem do Simo, no geral, é um personagem muito mais que demonstra pequenos sentimentos por ações e não por palavras. E pra mim tá tudo bem. Não é o meu tipo de personagem preferido, né? Esse arquétipo caladão do Simo. Mas cara, Shumatsu tem mais de 26 lutadores no Ragnarok. Simo é só um desses 26 que vai ter esse arquétipo específico de caladão. Não tem problema ele ser o tipo de personagem que eu gosto, pois pode ser que ele seja o tipo de personagem que outra pessoa goste, né? E o meu tipo de personagem que eu gosto vai estar em outra rodada, não tem nenhum problema, é bom ter diversidade nos arquétipos dos personagens. Quanto ao seu flashback, eu também acho ele bastante eficiente, nada perfeito, nem de perto um dos melhores flashbacks de Shumatsu, mas cumpre e passa bem a mensagem da gentileza do Simo, isso afetá-lo, né, espiritualmente, coisa que magistralmente, né, volta como um ponto decisivo na reta final do combate. Até mesmo a ambientação do flashback do Simo é bem legal, né, o fundo preto das flashbacks das páginas combina muito com as terras finlandesas, com os uniformes finlandeses e soviéticos, toda, né, as trincheiras, né, ou quando eles estão escondidos, a ambientação do flashback em si é bem legal. Entretanto, eu diria que apesar do flashback tomar um rumo bem direto, né, ele chega, introduz o Simo, mostra o seu mote como personagem e termina com ele saindo da guerra, eu acredito que se o mangá tivesse optado por mostrar esse trauma do Simo mostrando a sua primeira morte, o seu primeiro abate como atirador, o seu trauma poderia ser mais impactante e empático pro leitor, já que não só teríamos o choque, né, ali junto
com o Simo, né, vendo ele tendo ali a primeira morte dele, né, como também estaríamos no seu ponto de vista, diferente do flashback, que é mais uma exposição de acontecimentos do que o leitor junto com o Simo na guerra. Mas fazer isso poderia tomar muito tempo de luta, não ironicamente papo de ser o mesmo número de páginas que flashbacks longos do mangá, como o Raiden, o King ou o Beelzebub. Então eu entendo a decisão da luta de tentar manter um ritmo mais rápido, né, com um flashback ali mais direto ao ponto. Eu particularmente não faria isso se eu fosse o autor, né, apostaria mesmo, né, em quebrar um pouco do ritmo, priorizando que o personagem do Simo marcasse mais o leitor, né, visto o grande hype que ele tinha, mas enfim, são decisões e decisões, né, eu não sou o autor de Shumatsu, isso talvez explique bastante coisa. Então com isso, acredito que dá pra travar bastante paralelos entre Simo e Loki, né, mesmo sem eles terem interagido ou trocado muitos diálogos. O altruísta contra o egoísta, o assassino gentil contra o assassino frio, o cara que sacrifica si pela felicidade geral contra o cara que sacrifica os outros pela sua própria felicidade. É um monte de paralelos bastante interessantes, são bem simples, né, que não chega realmente a se colidir, mas que tem o seu ápice ali no final da luta. Pois é, apesar do Simo e o Loki não confrontarem os seus ideais com palavras, né, como em outras rodadas do Ragnarok isso acontece algumas vezes, no final é justamente a gentileza do Simo, por meio da dor crescente ao tirar uma vida, que o fez vencer o Loki, alguém tão preso em si mesmo, né, em o seu amor insano. Então o Loki nunca cogitaria que o Simo seria capaz de identificar os seus planos através de empatia, porque o Loki não é uma pessoa empática, né? E nada disso precisa ser dito na luta. O Simo não precisa fazer um monólogo ensinando ao Loki como respeitar os outros, e nem o Loki precisa fazer um monólogo sobre como o Simo, um mero humano, é capaz de ter um coração tão gentil assim. A colisão dos seus ideais está ali, no combate, na trocação. É sutil, mas é extremamente marcante, tanto ideologicamente, né, culminando ali, né, na confissão do amor do Loki, quanto fisicamente, com a morte do deus e a vitória da morte branca. Enfim, acredito que com isso eu tenha falado tudo sobre esse round que, apesar de curto em combate, rendeu uma análise absurdamente longa e detalhada. Por isso, antes de eu entrar na análise final, pra gente dar uma nota e ranquear os melhores capítulos, só deixa eu te lembrar de, pelo amor de Deus, dá o seu like. Se ainda não tiver dado like, se inscreve aí, pô, tu viu o vídeo até o final, então é porque tu gostou do conteúdo, então se inscreve pra ajudar o canal a chegar na meta dos 7.000 inscritos. Bom, como deu pra ver no vídeo, o round 11 é um round um tanto quanto anormal pra Shumatsu, não só o seu estilo de luta é bem diferente, como a própria arte acaba decaindo um pouco, coisa que nunca tinha acontecido antes no mangá. Ao mesmo tempo que a luta tem momentos muito altos, como os poderes bem legais do Loki ou a reta final dos 7.49 segundos, também temos o problema, né, bem grande dos planos do Loki não serem tão impactantes pro leitor, né, de não enganá-lo, né. Por isso eu tô deixando aí na tela a ordem dos melhores pros piores capítulos que analisamos nesse vídeo, ou seja, desde o capítulo 96 até o capítulo 106, com o melhor capítulo sendo o capítulo 98, o Deus Supremo Odin, que tem não só a lore do mundo de Shumatsu, né, a preparação pro plot do Odin, como também tem o aprofundamento do Loki e a aparição inicial de Simo Hayao. Então é um baita capítulo cheio de conteúdo. E o pior capítulo é o capítulo 96, que é aquele capítulo posterior ao final do round 10, né, onde o Nostradamus sequestra Gol, né, e leva pro Taitor, que é um capítulo bem simples. E agora para a nota, eu fiquei bastante em dúvida de que nota dar, mas eu acho que eu cheguei num balanço. Levando em conta todos os pontos fortes e fracos, tanto na arte quanto na narrativa, quanto nos personagens, minha nota final é um 7 de 10. Ou seja, uma luta boa, mas que não chega a brilhar nos olhos nem mesmo, né, se comparada com as outras lutas de Shumatsu. No geral, o round 11 tem como principais pontos fracos a arte, a falta de um segundo ato e os planos não tão bem elaborados do Loki, e como principais pontos fortes temos a reta final, os poderes de ambos os personagens, especialmente do Loki, e as suas tramas principais, né, Simo com a sua gentileza e Loki com o seu amor insano. No geral, creio que os pontos fortes acabam tendendo mais a uma nota boa, então eu deixo aqui a minha nota 7. E se você quer saber qual foi a nota que eu dei para outras lutas de Shumatsu aqui no canal, aí no final do vídeo eu vou estar deixando o card da playlist de análise de lutas do mangá. Eu já fiz análise aqui do round 1 e do round 10 do Ragnarok, além do round 1 e do round 2 de Apocalipse dos Deuses. Então se você quiser ver qual nota eu dei para eles, para comparar, né, com essa nota que eu dei pro round 11, só ficar até o final do vídeo e dar uma olhada em qualquer um desses, beleza? E sim, até o final do mês teremos também a análise de Suzaku versus Indra aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação desse vídeo. É isso, obrigado pela sua presença até aqui. Comenta aí embaixo o que você acha do round 11, qual é a sua nota para ele, qual é o seu lutador favorito dela e, claro, o que você achou da análise aqui, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor do Discord, os nomes General de Guerra, João VRK, Vitor Emanuel, Dark, Nada, Omni, Arthur Luiz, Alex Aidan, Kim Chan, Luiz Fernando de Saif, Imperador Celestial, Martin UD, Nebula Mental, Nintendo Nada e Samuel
Azevedo por apoiarem diretamente o canal. Meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.